tema de hoje é o papel social do cooperativismo. Antes de apresentar os nossos convidados especiais, quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer a equipe Mundo Coop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores, que sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. Juntos, ajudam a Mundo Coop a expor o cooperativismo como ele é, forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em momentos de crise. Eu sempre faço questão de citá-los. BASF, Cressol, Dentauni, Icatu Seguros, Mongeral Aebra, Quanta Previdência, Seguros Unimed, Cicobi, Sicredi, Tóquio Marine e Veilin Olambra. Nosso muito obrigado. 2 recadinhos. Vale lembrar que todos os nossos eventos digitais estarão disponíveis no YouTube e demais redes sociais. Todos vocês poderão fazer perguntas aos nossos convidados. A gente vai tentar respondê-las no final, tá ok? Vamos começar. Só queria dar um aviso que o Oscar da Aurora está tentando entrar. Ele está com um problema sério de internet lá em Chapecó. Tá? Então ele pode entrar a qualquer momento aí. Está tentando entrar. Vamos ver se ele chega aí durante o nosso evento, tá bem? Enquanto isso, deixa eu apresentar os nossos convidados. Ele é um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial do Brasil, com mais de 25 anos de mercado. É diretor-presidente da Ideia Sustentável, Estratégia, Inteligência e Sustentabilidade, tendo realizado mais de 1.100 palestras, workshops e cursos dentro e fora do Brasil. É o autor de Conversas com Líderes Sustentáveis e Sustentabilidade como Fonte de Inovação. É também idealizador da plataforma Liderança com Valores, que visa inspirar e educar líderes para valores da sustentabilidade. Seja bem-vindo, Ricardo Voltolini. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. O nosso outro convidado, após mais de 42 anos, se aposentou como diretor do Banco Central, onde pôde contribuir na construção dos principais normativos aplicáveis às cooperativas de crédito, além de implantar o programa Cidadania Financeira, voltado para a promoção da educação financeira e o acesso da informação sobre o sistema financeiro nacional, pelo cidadão, firmado no tripé: inclusão financeira, educação financeira e proteção do consumidor de produtos. Seja bem-vindo, meu amigo Feltrin. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. É um privilégio poder participar aí com o Ricardo Voltolini, com o Oscar, da Aurora, tá? Vou aprender muito, tá? E parabéns aí, porque a sua mensagem foi transformar informação em conhecimento. Então, você já usa o quinto princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação. Muito importante, especialmente nos dias de hoje. Parabéns pelo trabalho. Devolvo a palavra a você. Obrigado. Bom, vou repetindo aqui, estamos esperando o Oscar entrar. Enquanto ele não entra, vamos tocando o barco. Vamos às perguntas. O cooperativismo, além de ser um modelo econômico, é um movimento que possui em seu propósito e princípios valores que garante um futuro mais sustentável e equilibrado. O que é exercer esse papel social? Como a responsabilidade social dialoga com o desenvolvimento econômico das cooperativas? E como isso impacta os índices das comunidades onde elas estão inseridas? Vamos começar com o Ricardo. É uma pergunta boa essa, né? Uma pergunta tem que dar aí um seminário de 7 dias, né? Muito boa pergunta. Bom, eu tenho dito nas minhas palestras, treinamentos em cooperativas, que a cooperativa, para mim, ela é o lado certo da força há bastante tempo. O modelo estatutário dela, o conceito de criação, tudo que ela representa hoje como alternativa de gestão é o que o Fórum Econômico Mundial de Davos discutiu agora em janeiro como sendo o que deveria ser o exemplo, né? Que é de se colocar o propósito à frente do lucro. A figura do lucro nem existe no cooperativismo, mas se a gente trocar lucro por resultado, uma cooperativa nasce já para servir a um propósito, né? E quando a gente está discutindo empresas privadas, a discussão de revisão ou revalorização do capitalismo contemporâneo, ele parte da ideia de que não dá mais
A grande crítica é: não se pode mais devolver resultado econômico financeiro para um grupo pequeno de donos do negócio, de acionistas, mas você tem que compartilhar, gerar um valor para todas as partes interessadas. Essa é uma conversa que é muito simples de entender no mundo da cooperativa, né? Então, nesse sentido, a cooperativa é uma resposta já há bastante tempo para um dilema que estamos vivendo. E é óbvio que quando você está falando em geração de valor, você está falando em geração de valor econômico, financeiro, e geração de valor social, geração de valor ambiental. Então, é evidente que uma cooperativa, o simples fato dela existir numa determinada comunidade, já representa um contraponto à ideia do capitalismo convencional, na medida que ela vai gerar resultados para os seus associados, resultados equilibrados, e vai impactar as comunidades onde ela está presente com um trabalho de distribuição de renda, né? Então, uma forma de você distribuir resultado de forma equitativa, justa, né? De tal modo que a gente poderia dizer que usando uma expressão que eu comecei a usar semana passada, cooperativas praticam um tipo de negócio com sentido. Então, com sentido no sentido de há um sentido além de gerar resultados econômico-financeiros, e é com sentido na medida que tem um consentimento dos seus associados e das pessoas direta ou indiretamente impactadas. Tem pesquisas que mostram que onde há cooperativa atuante, o índice de desenvolvimento econômico é melhor, o IDH é melhor. Então, por alguma razão, isso está acontecendo. Do meu ponto de vista, tem muito a ver com essa capacidade de gerar valor distribuído, valor compartilhado. Há uma crítica que se faz, por exemplo, em muitos lugares onde eu vou, dizendo, mas espera, uma cooperativa ela já nasce como uma organização social, por que ela deveria ter, por exemplo, um investimento social? Bastaria apenas ela existir e ela já não estaria contribuindo? Sim, é verdade, ela já estaria contribuindo, mas na medida que ela separa a dimensão econômico-financeira, que também lhe confere sentido, da dimensão de atuação social, ela consegue olhar mais profundamente para as necessidades da comunidade e fazer o investimento que precisa. Eu tenho andado no Brasil, falado com muitos cooperativados, com muitas pessoas de várias organizações, e é interessante perceber como as pessoas são orgulhosas, e é um orgulho muito justo da sua atividade e do impacto que ela gera. O Oscar parece que está chegando. Oscar? Mas vamos lá. Finalizou, Ricardo? Sim. Feltrin, está com você. Bom, o Ricardo deixou pouca coisa para a gente comentar. Ele é pleno, né, no comentário. Então, obrigado, sim. Ricardo. Mas o Ricardo falou sobre o resultado, né, sobre ela não custa lucro, né, fala em sobra. Agora, no cooperativismo, o resultado não é um fim, é um meio para beneficiar as pessoas. E como cooperativa é uma sociedade de pessoas, e dentro dos 7 princípios, eu entendo o mais relevante, é o 7º, até é um número místico, né? O 7º princípio, que é interesse pela comunidade, ela não vive em si mesma. Então, ela faz parte de uma comunidade. E, como tal, ela se preocupa com essa comunidade. Então, a cooperativa nasceu de um problema econômico-social, né, lá no século XVIII. Sim. E ela vem ao longo quer dizer, essa mensagem que nasceu lá de 25 pessoas que tinham um problema para resolver, e vem se perpetuando. Essa mensagem vem só crescendo. Tá? Então, é o papel fundamental da cooperativa, essa preocupação com o social. Tá? Mas ela não se preocupa com o social porque é um diletantismo, não. Isso é a sua essência, é o seu DNA, como o próprio Ricardo falou. Quer dizer, ela nasceu com propósito. Hoje, né, a gente está vendo as corporações querendo encontrar o propósito, as corporações querendo mostrar a sua preocupação com o seu entorno.
preocupação com as suas partes relacionadas e com a comunidade. Tá? E isso é a essência do cooperativismo. Tá? Então, falar em preocupação social, preocupação econômica social, tá? É falar de cooperativismo, porque não é algo imposto, é algo que nasce da base. Tá? São as pessoas que, diante de uma situação fática, resolvem buscar uma solução para aquele problema. E como que eles fazem? Se reúnem democraticamente, todos tendo o mesmo valor, todos tendo a mesma representatividade para buscar a solução para aquele seu problema, que é o problema da comunidade onde está presente. Obrigado, Feltrin. Oscar, tudo bem? Aciona o microfone ali no canto, do seu canto superior esquerdo. Microfone. No canto superior esquerdo. Olá, boa tarde, tudo bem? Aí, tudo bem, Oscar? Um pouco atraso aí, mas estamos com problemas técnicos. Resolvidos. Internet, nossa, é assim mesmo. E quem sabe faz ao vivo. Deixa eu te apresentar aqui para o pessoal. O Oscar Antônio Trombeta, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, gerente jurídico da Cooperativa Central Aurora Alimentos e hoje preside a diretoria executiva da Fundação Auri Luiz Bodanese. Seja bem-vindo aí, Oscar. Obrigado. Eu fiz uma pergunta aqui aos nossos convidados e eu vou repeti-la para você, que é a nossa primeira pergunta, tá ok? O cooperativismo, além de ser um modelo econômico, é um movimento que possui, em seu propósito e princípios, valores que garantem um futuro mais sustentável e equilibrado. O que é exercer o papel social? Como a responsabilidade social dialoga com o desenvolvimento econômico das cooperativas? E como isso impacta os índices das comunidades onde estão inseridas? Bom, eu acho que falar de cooperativa é falar de social. Não tem como dissociar uma coisa, uma situação da outra, não é? As ações das sociedades cooperativas, elas andam par e passo com o seu compromisso social. Tanto que um dos princípios cooperativos é o interesse pela comunidade. E esse interesse pela comunidade, ele tem que ser entendido da maneira mais ampla possível. E é da essência das sociedades cooperativas o interesse nas comunidades onde elas atuam, o interesse na sua comunidade interna, seja pelos associados, sejam os seus colaboradores, e também da comunidade externa, onde ela atua, onde ela tem os sustentáveis. Obrigado, Oscar. Vamos para a segunda pergunta. Inclusão é um dos temas ainda muito discutidos, né? Tanto na sociedade quanto dentro das organizações. Como as cooperativas contribuem com a promoção da diversidade, por exemplo? O papel do cooperativismo também é incentivar a inclusão de grupos excluídos socialmente ou tidos como mais vulneráveis perante a sociedade. Qual a importância de discutir essa questão? Vou começar pelo... Vamos lá, Feltrin, você. Vamos lá. Excelente pergunta, especialmente nos tempos que nós vivemos. Tá? Nós estamos sofrendo uma pandemia, eu acho que não só isso, né? Nós estamos, no nosso país, numa crise sanitária, né? Epidemia é quando é um problema localizado, né? Numa região, num país, num estado. Tá? Pandemia é quando é globalmente. Porém, quando é um problema de saúde, ele chega num local onde há uma desigualdade tal, onde há problema de saneamentos, né, como nós vivemos aqui. Então, nós temos uma crise sanitária. Tá? E é fundamental o processo de inclusão. Tá? Felizmente, tá? Está havendo um despertar na população para a necessidade de olhar para a diversidade. Tá? E esses tempos têm contribuído muito. Tá? E isso é uma preocupação sempre das cooperativas. Tá? Porque a cooperativa um dos seus princípios, né, que fala sobre fala em democracia.
todos são iguais. Não há divergência, né, de tratamento, de entendimento em relação àquele que tem menos capital com aquele que tenha mais capital. Tá? De tal maneira que ela busca, então, essa igualdade. E eu vejo uma necessidade cada vez maior desse processo de inclusão. Quando eu olho apenas o ramo crédito, né, que é do ramo crédito, aí eu falo uma inclusão também financeira. O Banco Central tem trazido ou tem chamado as cooperativas para esse processo da inclusão. E quando você faz a inclusão financeira, em que você contribui para que a pessoa se preocupe com o consumo consciente, e aí está falando do financeiro, o consumo financeiro consciente, né? Ela aprende também a consumir adequadamente outros seus ativos. Tá? É o consumo consciente da água, é o consumo consciente do alimento. Então, esse é um tema de muita importância para a vida de um país, tá? E um país que tem um sistema de cooperativa bastante forte, ele é um país com menos desigualdade. Tá? Então, eu entendo que no nosso país, as cooperativas têm não só um papel, mas têm uma obrigação de enfrentar essas situações e encontrar e trazer soluções para a nossa comunidade, para o nosso país. Então, é importante nessa discussão a gente fazer uma diferenciação entre diversidade e inclusão. Diversidade é quando a gente convida para o baile, e inclusão é quando a gente chama para dançar, né? Então, há uma diferença importante que vale a pena explicar. Como as cooperativas nascem no seio de comunidades, e no Brasil as comunidades são relativamente diversas, a diversidade, ela naturalmente acontece, mas às vezes é necessário a gente construir artificialmente e colocar e ter uma representação demográfica adequada da nossa sociedade ou comunidade na cooperativa, ou na empresa, ou na organização. E aí, quando essas pessoas estão dentro da organização, é papel de quem está à frente da organização, de quem dirige, de quem lidera, cuidar para que haja efetiva inclusão, ou seja, todas as pessoas selecionadas diversamente têm a mesma oportunidade de desenvolvimento na sua carreira, desenvolvimento pessoal. Então, são dois processos que se complementam. Para uma cooperativa, eu diria que esse esforço é um pouco mais natural do que para uma empresa, na medida que, como eu falei, as cooperativas já nascem no âmbito de uma comunidade, representando os interesses de uma comunidade, onde muito provavelmente já há diversidade de gênero, diversidade étnica, afinal, esse é um país com uma diversidade grande, né? Então, é fundamental entender isso. Naturalmente existe uma tendência à diversidade, mas a organização precisa desejar ser diversa e, mais do que isso, ao ser diversa, criar as condições internas e culturais para que haja efetiva inclusão e todos os públicos tenham condições de se desenvolver plenamente em igualdade de condições. Perfeito, Ricardo. Você captou a pergunta, Oscar? Quer que eu repita para você? Por favor. A inclusão é um dos temas ainda muito discutidos, tanto na sociedade quanto dentro das organizações. Como as cooperativas contribuem com a promoção da diversidade? O papel do cooperativismo também é incentivar a inclusão de grupos excluídos socialmente ou tidos como mais vulneráveis perante a sociedade. Qual a importância de discutir essa questão? Bom, a diversidade ela faz parte da sociedade. Nossa sociedade ela é plurima, não é? E as cooperativas elas não podem fugir dessa realidade. Eu penso que o acesso às cooperativas, de qualquer forma que seja através de associativismo ou na condição de colaborador, ele é da essência.
O grande problema que eu vejo é uma falta de política pública clara que permita o acesso dessas pessoas. O que eu vejo é o poder público incompetente naquilo que ele faz, e aí não só para as cooperativas, mas vale para toda iniciativa privada. Ele transfere a responsabilidade da inclusão para a iniciativa privada. E ele não faz isso de modo a transformar culturalmente ou transformar a consciência das pessoas no intuito de entender a importância disso. Ele impõe. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos deficientes. Hoje nós temos, não só as cooperativas, mas todas as empresas, elas têm uma cota para cumprir. Qual a contrapartida que o Estado dá? Qual a contrapartida do poder público? Nenhuma. Então, o grande problema que eu vejo na questão da inclusão, independente de que condição seja, é a falta de uma política pública clara e de uma política pública que incentive. Não é? Uma política pública que mude o conceito das pessoas, ou das instituições, ou das organizações acerca do tema. Não cabe hoje nós simplesmente impormos as coisas, não é? Então, eu entendo e penso que as cooperativas elas são um meio de inclusão, não é? Elas cumprem bem esse papel, não é? Mas falta incentivo por parte de uma política pública bem clara. Mas é muito importante nós, dentro de uma sociedade diversa, independente da condição que seja, nós termos e permitirmos o acesso ao sistema cooperativo, aquilo que a cooperativa propicia para a sociedade, a todas as pessoas. Perfeito, Oscar. Oscar, seu microfone está dando bastante eco. Aí eu ia te pedir, se você não for falar, deixar ele desligado ali no botãozinho ali em cima. Está dando muito eco. O pessoal está me dando um toque aqui. Perfeita colocação, Oscar. Perfeita. Analisando o cenário atual da pandemia, investir no desenvolvimento social se tornou ainda mais uma prioridade. Como as cooperativas podem ampliar ainda mais o trabalho social que exercem? Está na hora de unir mais os ramos do cooperativismo em prol dessa causa? Como isso transformará o futuro pós-pandemia? Eu queria que depois vocês falassem um pouco também do que a Aurora faz com a Fundação, o que o Instituto, o Cicobi faz também lá. Eu acho que é uma pergunta bem ampla. E eu e o Ricardo só vamos ficar escutando aqui, né, Ricardo? Isso. Vamos começar com você, Feltrin, por favor. Bom, vamos lá. As cooperativas, elas têm uma característica, né, de ter uma grande capilaridade. Então, só por isso, você pode imaginar, né, o efeito que tem nas comunidades. Né? Você mencionou aí, o que a gente faz? Nós temos acompanhado o que o Cicobi tem feito nesse tempo de pandemia. Tá? É impressionante, não houve uma campanha sistêmica, tá? Por iniciativa das próprias cooperativas. Tá? Elas estão fazendo um trabalho impressionante de capilaridade. Estão atendendo, a gente vê hoje aí na mídia, né, o investimento para enfrentar, né, essa crise nossa é impressionante, né? O que o investimento social privado arrecadou em 2 anos está arrecadando 30% a mais só em 2 meses. Tá? A mobilização que tem. A gente vê muito investimento, muitas ações nas grandes cidades, nas grandes capitais, onde acontece um problema. Mas as cooperativas levam essas soluções, tá, nos mais distantes rincões do país. Tá? Então, é impressionante, é importante como essa capilaridade permite que essa atenção, esse cuidado com a população, com a comunidade, se faz presente, com a comunidade onde está presente, ela tem naturalmente essa ampla rede de atendimento. Tá? E isso facilita, em situações como essa, atingir toda a população. Tá? Me permite aí, Luiz, eu acho que poderíamos dividir essa pergunta em 2, né? A gente
ficar nesse primeiro momento discutindo um pouco essa questão aí do papel das cooperativas, né, de ampliar esse campo social. Depois acho que valeria a pena fazer uma discussão dessa questão aí de unir mais os ramos, tá? Eu acho que eu tenho algumas ideias que poderíamos discutir, tá? Aí com a Aurora também. Eu estou aqui no ramo crédito, tá? Mas eu tenho procurado conhecer um pouco mais aí todo o sistema cooperativista, né? Mas a gente falar um pouco dessa, talvez, a união dentro do crédito e também ampliar essa intercooperação em todos os ramos, né? Ok? Mas então eu volto nessa agenda aí o cenário atual é fortemente propício, né, para que as cooperativas mostrem para que elas foram criadas, por que elas existem nessa comunidade. Tá? E isso está se mostrando uma realidade, tá? Quando você pega os movimentos que as cooperativas fazem e não fazem propaganda, não fazem... poucas fazem divulgação, não há uma divulgação sistêmica, né, de todo esse movimento muito importante que é feito lá no dia a dia, né, verificando as necessidades. Porque como a cooperativa ela tem esse interesse pela comunidade, tá, essa capilaridade que permite, é o termômetro, né, para medir a necessidade daquela comunidade, qual é a dor daquela comunidade, tá? Então, ela tem condição de atender em loco, tá? Com seus recursos, né? Com o envolvimento de todo o seu corpo de dirigentes, colaboradores e cooperados para buscar soluções para aquela necessidade daquela comunidade. E, sem dúvida, a intercooperação é fundamental também nesse momento. Perfeita colocação, Feltrin, perfeita. Oscar? Bom, como foi bem dito aí, a cooperativa ela tem um alcance nas comunidades onde ela está inserida bastante grande, não é? E isso, obviamente, que acaba por aumentar a responsabilidade das sociedades cooperativas, principalmente nesse momento. Oscar, posso te pedir uma gentileza? Se você diminuir um pouquinho só o seu volume, está dando muito eco, muita força. Só um pouquinho o volume. Ok? Melhorou. Bom, então voltando à linha de raciocínio, as cooperativas, então, elas, dado ao alcance, a importância que elas têm nas sociedades onde elas estão inseridas, é lógico que num momento desse se espera algumas ações, não é? E as ações responsáveis com a sociedade onde ela está atuando. Nós podemos destacar, por exemplo, tratando da questão já da intercooperação, que é um dos princípios cooperativos, não é? Num momento como esse, você vê cooperativas do terceiro setor, por exemplo, com dificuldades. Né? E as sociedades cooperativas têm condição e têm alcance para trabalhar junto com essas cooperativas, atendendo a intercooperação, mas atendendo também o momento de dificuldade que uma cooperativa irmã está passando. Isso sem falarmos no atendimento aos seus associados, aos seus empregados. Vou puxar o assado para minha brasa, vamos dizer assim, não é? Vou falar um pouco da Aurora, da nossa realidade aqui, não é? A Aurora hoje são 30 mil funcionários e uma preocupação extrema com todos eles nesse momento de grande dificuldade. Então, você vê que a cooperativa, quando nós falamos em questão socioambiental ou questão ambiental, nós nos reportamos a esse momento também. A responsabilidade ambiental que nós temos hoje também é uma responsabilidade com o ambiente de trabalho onde os nossos colaboradores estão. É a responsabilidade com o ambiente onde a nossa atividade está alcançando o nosso produtor, onde a nossa responsabilidade com aquela pessoa com o associado da cooperativa. Sabe? Então, o momento de dificuldade, o momento é delicado, um momento sensível, mas que as cooperativas, como um todo, elas têm
condições de atuar. Elas têm condição de demonstrar o que vieram, não é? E têm condição de, nesse momento, cumprir os seus princípios. Fazer valer realmente a sua volta, daqui a pouco, no nosso caso, para o pequeno produtor. Não é? O sistema cooperativo ele trabalha com a economia familiar. Não é? E nesse momento, é o momento de nós estarmos atentos e com os olhos voltados para essas pessoas que, além de haver uma dependência, obviamente, socioeconômica, eles também são a força motriz e que fazem com que a atividade econômica se mantenha em pé. Bacana. Ricardo, eu quero saber de você agora. Você aí, como um consultor, é um grande investimento as cooperativas investirem no social? Sim, sim. Eu trabalho com investimento social privado já há 25 anos. E agora, no auge dessa pandemia, a gente fez um levantamento de tendências, um estudo, ouvindo mais ou menos 200 líderes empresariais, que aponta algumas tendências importantes que, depois da pandemia, tendem a se manter. Uma delas já foi mencionada aqui, é a cooperação, é mais cooperação e menos competição entre empresas, organizações e governos na construção de respostas para a sociedade. Eu acho que a gente assistiu aqui, eu pelo menos assisti com grande interesse, empresas do mesmo segmento, concorrentes, trabalhando juntas, mobilizando os seus recursos de forma única, esquecendo onde vai a logomarca na placa, né? E trabalhando para solucionar o problema, porque, na verdade, o problema é um inimigo invisível, insidioso e letal, né? E aí, quando você fala em cooperativas, né, eu coloco nesse universo, porque, veja, cooperativa, o Feltrin falou sobre a capilaridade. Capilaridade significa proximidade, e uma das coisas que surgiu com muita força nessa crise foi a volta à revalorização da empatia entre líderes e liderados, empresas e comunidades. A gente sentiu mais a dor do outro, né? Como estava dizendo o Oscar, você está do lado do produtor agrícola, você está sentindo a dor dele, sentindo a incerteza, a necessidade que ele tem de proteção, de olhar para o futuro. Então, veja, nós, segundo estudo recente, fechado a semana passada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, nós mobilizamos no Brasil, em 1 mês e meio, 5 bilhões de reais, quase 5 bilhões e 100 milhões de reais, em doações feitas por empresas, organizações e indivíduos. Doações. Você imagina, isso não é um dinheiro pequeno, é um volume importante em qualquer lugar do mundo, né? Nós estamos falando de bilhões. Você imagina, o que eu penso que seja uma tendência e que veio para ficar, que a gente pode chamar de intercooperação, acho que o nome cabe bem também, é trabalhar juntos institutos, fundações de empresas, de cooperativas, de organizações do terceiro setor e governos, porque é importante trabalhar junto de políticas públicas para que esse recurso tenha mais eficácia. Por exemplo, escolhendo temas que são estruturantes para solucionar problemas importantes, históricos no país. A gente percebeu agora, no meio da pandemia, como o Brasil é deficitário em estrutura de saúde, né? Obviamente que isso é um problema, é uma responsabilidade do poder público, mas a gente viu, no meio da pandemia, o presidente da Ambev, um sujeito de 41 anos de idade, saindo e comandando um pelotão e construindo um hospital, né? Por quê? Empatia, né? Eu sinto a dor do outro e eu sinto que eu tenho que participar. Se a gente puder tirar alguma lição boa dessa tragédia que está sendo até o momento, essa pandemia, acho que a melhor lição vai ser: vamos nos manter empáticos, vamos nos manter próximos dos nossos públicos, vamos nos manter atentos e solidários, porque o nosso país precisa muito disso. A gente tem gaps sociais históricos no país. Então, veja, com 5 bilhões de reais por ano, vamos imaginar
que a gente tivesse aí, somando todos os recursos, 5 bilhões de reais em investimento social por ano. Se a gente concentrasse isso numa mesma direção, sem sobreposições, sem desperdício, porque esse é um dinheiro ainda mais caro, né? E colocasse isso lá na ponta, na solução de problemas sociais do país, a gente ajudava, dava uma contribuição grande para resolver algumas das questões que nos afetam. Porque eu acho que, como brasileiros, todos nós ficamos bastante sensíveis. Eu, por exemplo, me chocou saber que no Amapá tem 3 leitos de UTI, 2 médicos de UTI e 2 enfermeiros de UTI no estado todo, né? Então, você veja, se a gente olhar só para a questão da saúde agora, que é uma questão mais sensível para nós nesse momento, mas temos outros tantos muito gaps, e eu acho que a intercooperação, a cooperação intersetorial veio para ficar. Tomara que ela fique, tomara que ela se torne uma prática comum. Nossa, perfeita colocação, o Ricardo. Eu vou até o Oscar aí. Assim que começou a pandemia, me chamou bastante atenção 2 coisas na Aurora. Primeiro que a diretoria soltou uma carta que não ia mandar ninguém embora. Nossa, eu achei aquilo lá logo no começo, que ia segurar todos os funcionários. Eu achei aquilo lá sensacional. E também a recontratação de 400, não sei se o número está certo, Oscar, de 400 pessoas de uma tecelagem que fechou as portas em Chapecó, e a Aurora parece que recontratou essas 400 pessoas para a sua planta em Chapecó. Isso veio da parte da fundação ou veio da parte da Aurora mesmo? A Aurora Central. Essa grande atitude. Não, na verdade, a Aurora ela possui uma responsabilidade social independente do momento que nós estamos passando, não é? A Aurora sempre teve os olhos voltados aos seus funcionários, sempre teve os olhos voltados às suas cooperativas singulares associadas e aos produtores. Nesse momento de insegurança, não caberia a nós gerarmos mais insegurança ainda. Não é? Não poderíamos deixar dúvidas nos nossos colaboradores no momento em que a nossa atividade foi considerada uma atividade essencial. Nós temos a obrigação de continuar produzindo, mas produzindo de maneira segura, de maneira equilibrada e de maneira a respeitar os limites estabelecidos pelo momento de dificuldade que nós estamos passando. Então, nessa linha, é que a Aurora simplesmente ela continuou a conduta que sempre teve. Pode ser que para alguns, em função do momento, isso possa chamar a atenção ou ser surpresa. Mas para nós que conhecemos a essência do trabalho que é feito dentro da central, nós não nos surpreendeu nada. Óbvio que a decisão é uma decisão de diretoria, a diretoria muito alinhada, não é? Junto com as cooperativas filiadas, as cooperativas associadas, que é quem determina as diretrizes da Aurora. Então, assim, dentro da responsabilidade social que a Aurora tem, nós não poderíamos, em hipótese alguma, criar qualquer tipo de dificuldade ou aumentar a dificuldade que nós já estávamos passando. Então, o primeiro passo foi dar tranquilidade às pessoas, dar tranquilidade aos nossos colaboradores. No segundo momento, relativamente à contratação de funcionários de uma empresa, na verdade foi de uma cidade vizinha que acabou sendo demitido, parte dos funcionários, sim, a Aurora fez a contratação, não é? No intuito de você também, primeiro, suprir uma necessidade que nós tínhamos, não é? E também aproveitar o momento que essas pessoas iriam enfrentar uma dificuldade do desemprego, de você também, em primeira mão, antecipar um pouco o momento que deveria ocorrer a contratação. Então, assim, são coisas que se somaram, não é? E como você falou, acabou gerando uma atitude bem positiva. Parabéns aí. E pegando esse gancho, a gente sabe que mais ou menos 600 municípios no Brasil, a única instituição financeira é uma cooperativa, né? E tem uma história bacana também do Cicobi,
que mostra bem esse lado social, que era uma cidade que não tinha luz. Quer dizer, precisava de luz para você ter um ATM lá, mas a cidade não tinha luz. E o Cicobi levou a luz para lá. E tem uma história muito bacana. Eu não sei se o Feltrin acompanhou isso aí, foi bem lá atrás, né? Eu acompanhei. Quer dizer, o Cicobi levou a luz até essa cidade para poder instalar um ATM para as pessoas poderem fazer movimentações financeiras. Quer dizer, é aquele lado do social que grita mais alto, né? Parabéns também ao Cicobi. Agora o Feltrin falou uma coisa bacana de intercooperação. Isso aqui. De fato, fala, Feltrin, fala. Você mencionou aí essa experiência lá em Rondônia, né? Experiência impressionante. Existem inúmeras experiências, tá? Em Belo Horizonte, né, tem uma experiência, quer dizer, a primeira agência de cooperativa numa favela, né? Numa comunidade com mais de 50 mil pessoas que não tinham atendimento financeiro. Tinha uma lotérica que recebia fazia os pagamentos, tá? Mas um atendimento impressionante, que deve ser 8 colaboradores, 6 dos quais são da própria comunidade. Então, a comunidade entende que aquela agência é dela, é a minha agência. Tá? Então, dá um sentimento de pertencimento impressionante. Tá? Mas o Voltolini falou um aspecto importante aí nessa questão da intercooperação. Né? Temos que ter cuidado realmente com as sobreposições. Tá? Eu acho que no investimento social privado, né, e entendo que o cooperativismo de crédito, por intermédio das suas fundações, dos seus institutos, né, como nós temos aqui, a Aurora também tem, os outros sistemas e todos os ramos têm, tá? Um setor, uma organização, né, sistêmica, né, para cuidar desse assunto, precisam se conversar, tá? Para que a gente possa maximizar o uso dos recursos, que são escassos, tá? E tem que ser bem aplicado. Tá? Porque se você fazendo sem que cada um perca a sua personalidade, sem que cada um perca a sua expertise, né? o seu foco, tá? Mas a gente tem que estar conversando para que haja harmonia nesse movimento. Tá? Vou pegar um caso aqui que afeta todos os ramos, praticamente todos os ramos, e está lá é uma preocupação dos ODS, acho que é o 6º ODS, com a questão da água. Tá? O Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil tem o privilégio de ter 12% da água doce de superfície, sem contar os grandes reservatórios aí subterrâneos, né? Os grandes aquíferos. Né? E qual o problema nosso? Temos aí 48% da população que não tem saneamento básico, 35 milhões de pessoas que não têm água potável. Né? Quando em vez nós temos aí em torno de 1.000 municípios que sofrem com crise hídrica. Isso é um problema de quem? É de todos nós. É do governo, tá? É do poder público, mas de nosso problema, porque isso afeta a nossa vida. Tá? Se eu sou uma entidade formada por pessoas que se preocupam com a comunidade, eu tenho que me preocupar com isso. Quando eu olho o crédito, tem que ter uma preocupação com essa questão, porque alguém que toma um crédito e que vive numa região local que tem uma crise hídrica, isso vai afetar o seu retorno, o pagamento desse crédito. E esse é um problema para as cooperativas agropecuárias, porque está em torno de 50% da produção agropecuária do Brasil. O PIB brasileiro, né, 50% do PIB agrícola brasileiro vem das cooperativas. Tá? Agora, eu não tenho dúvida que cada um desses ramos, tá? Cada uma das cooperativas desses ramos todos, tá? Tem alguma preocupação, algum projeto, alguma ação, né? Alguma iniciativa voltada para melhorar esse problema. Por que a gente não junta o Rio de Esforço? Isso é um problema para a saúde. Tá? Então, problema para as cooperativas da parte de eletrificação. Tá? Então, é um problema que, se nós unirmos os esforços, pensando na intercooperação, tá? E para evitarmos sobreposições, nós teremos soluções, né? Como disse lá o grande Salomão, né? Lá nos seus provérbios, né? É da multidão de conselhos que sai a solução correta.
Então, se nós unirmos esforços, nós podemos buscar soluções para cada um dos problemas que o Brasil enfrenta. Inclusive esse, quer dizer, foi bem exposto aí pelo Voltolini, que é a questão da saúde. Eu vou voltar com o Voltolini. Oscar, intercooperação? É da essência do sistema, não é? Hoje, nós temos a necessidade de unirmos forças. Juntos nós somos mais fortes. Se nós trabalharmos de forma isolada, a dificuldade ela aumenta muito. Foi muito bem colocado alguns exemplos aí, por exemplo, a questão de água, a questão de saúde, são realmente preocupações que atingem a sociedade como um todo. E a gente, normalmente, via de regra, nós acabamos, às vezes inconscientemente ou conscientemente, transferindo essa responsabilidade tão somente para o poder público. O governo tem que resolver isso, o governo tem que resolver aquilo. E muitas vezes o Estado, ele é incompetente naquilo que ele faz. Até porque o Estado não produz riqueza, o Estado gasta a riqueza que a atividade produtiva alcança para ele. Então, é oportuno, atendendo um dos princípios do cooperativismo, que é a intercooperação, que nós, como um todo, possamos olhar também com esse viés, não é? E não tão somente no momento agora, mas olharmos o futuro, olharmos para frente como isso vai ocorrer, como isso vai se reportar, que impacto isso gera na minha atividade, seja a falta de água, seja um problema de saúde que acaba impactando, seja no meu associado, seja no meu colaborador. Nós não podemos ficar inertes a essa situação. É óbvio que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas se nós plantarmos uma semente, se nós começarmos um trabalho em conjunto, foi o que eu citei antes. Nós temos situações das cooperativas que atuam no terceiro setor, que nós temos condição de estender a mão, não para fazer caridade, mas para transformar, para ajudar a transformar, para fazer com que eles consigam desenvolver as suas atividades, principalmente tendo respeito da sociedade. Então, eu compactuo com o que foi colocado aí, entendo que a intercooperação ela tem que ser mais praticada. Obrigado, Oscar. Ricardo, fale-me. Microfone. Melhorou? Tá bom? Aí. Me ouve? Legal. Sim. É muito bom ouvir as histórias, ouvir o que o Oscar está dizendo, ouvir o Feltrin. São histórias do dia a dia destas organizações. Eu fico sempre muito feliz de ouvir essas histórias. E eu me lembro, nós estamos hoje no momento áureo de discussão dos 17 ODS, né, que a ONU propôs para o desenvolvimento sustentável do mundo. Com a pandemia, o horizonte de 2030 vai atrasar, já sabemos, né, porque tem uma crise aí econômica que virá e algumas metas vão se atrasar. Mas o Pacto Global da ONU, que é o promotor dessa discussão, tem uma expressão que eu gosto muito e que poderia ser uma inspiração para nós, que é: o desenvolvimento sustentável não pode deixar ninguém para trás, nenhum único indivíduo. Nenhum. Todos precisam se beneficiar, independentemente de onde vivem, como vivem, se são ricos, pobres, né? Se são jovens ou velhos, todos têm que se beneficiar. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante agora, que é esse resgate da empatia e da solidariedade como um instrumento que vai reumanizar as organizações. Esse é a minha esperança, e eu acho que essa reumanização vai fazer com que a gente olhe de uma forma um pouco mais cuidadosa, protetiva para as pessoas do nosso entorno. Essa discussão ela já é bastante comum para as cooperativas. Estava ouvindo o Oscar, ele contando a lógica, né, claro, é lógico, né, nós temos um grupo de 400 pessoas de uma cidade que acabaram de perder emprego, essa gente está tão próxima da gente, temos a necessidade da contratação, por que não, né? E essa lógica da proximidade, né, ou nos reaproximarmos das pessoas,
dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, das nossas comunidades, eu acho que é um princípio fundamental para a gente praticar a intercooperação. E eu vejo que nós estamos num momento especialmente interessante para essa discussão. Todos nós, de algum modo, estamos mais sensíveis, porque nós estamos vendo nossos irmãos brasileiros morrerem por conta de uma doença, né? O Brasil está caminhando, infelizmente, para ser o campeão do mundo nessa doença, né? É terrível a gente imaginar, né, que uma doença que, em março, ela não significava tanto, havia projeções, nós olhamos para o mundo e, de repente, no final de maio, caminhando para o final de maio, a gente já tem estatísticas tão dolorosas, né? Então, eu penso que este momento é importante também para a gente pensar no que vem pela frente. Eu tenho dito que o coronavírus é uma espécie de estágio da humanidade para as mudanças climáticas. No começo do ano, sempre é bom a gente lembrar, né? A gente acha que as mudanças climáticas estão muito distantes. O Fórum Econômico Mundial, em Davos, declarou emergência climática para o planeta. O que significa? Que já estamos vivendo os efeitos da intensificação de fenômenos climáticos, que vão mexer com a vida de todos nós. E há estudos que mostram, e isso serviu para o coronavírus, servirá para as mudanças climáticas, que os países onde há mais desigualdade, menos estrutura para enfrentar, sofrerão duramente na pele as consequências das mudanças climáticas. E elas estão aí, batendo a porta. Então, acho que é hora de nós todos nos olharmos para o futuro, nós brasileiros que gostamos do nosso país, nós que temos uma responsabilidade em relação às pessoas desse país, especialmente os privilegiados. Imagino que todos nós aqui somos pessoas privilegiadas, né? Se neste momento formos acometidos pelo vírus, teremos o melhor atendimento médico na sequência e teremos uma grande chance de nos livrarmos do vírus. Todos nós temos que ter agora um olhar bastante responsável para o avanço, para o desenvolvimento sustentável desse país. Então, fico muito feliz quando eu ouço as histórias que eu ouvi aqui, e eu penso sempre que não só estamos do lado certo da força, como definitivamente a força começa a se colocar a serviço do cidadão, especialmente daquele cidadão mais vulnerável. Obrigado, Ricardo. E se você quiser saber mais histórias sensacionais, leia Mundo Coque. Todo dia a gente está publicando aí cada história. É que me chamou a atenção essa da Aurora, porque foi logo quando começou a pandemia, né? Então, assim, hoje, não é que é mais fácil ter uma atitude, uma ação de social. É que a Aurora fez logo no começo. Isso chamou bastante atenção, nós noticiamos isso, inclusive, e reitero meus parabéns, foi sensacional. Vamos às perguntas, meus amigos. O pessoal aqui está elogiando bastante, falou uma coisa do Oscar aqui muito legal, que as pessoas, infelizmente, ainda confundem social com caridade, e não é bem isso, são coisas completamente distintas. Thiago Schmidt, da Sicredi, pioneira, meu amigo Thiago. Não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre, nem uma sociedade rica em função do empobrecimento de sua cooperativa. Nesse sentido, o relevante é a compreensão do equilíbrio pleno entre o econômico e o social, é por isso os dois primeiros têm o mesmo tamanho. Né? Então, assim, ele faz um... Ele até me mandou uma imagem que eu queria compartilhar com vocês, eu achei sensacional. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, que tem tudo a ver com esse tema, que foi criado lá. Vê se vocês conseguem ver alguma coisa. Sim. Dá para ler? Sim, claro. Social e econômico, Nossa, responsabilidade social, deixando filhos melhores para as nossas comunidades. E viabilidade econômica, deixando comunidades melhores para os nossos filhos. Cara, isso aqui para mim é a essência do social. Vamos pegar uma outra pergunta? E isso, Luiz, isso tem que ser... Pode falar. Essa tem que ser a essência do cooperativismo. Parabéns. Sim. Aí
ao Tiago, realmente um estudioso, defensor dessa agenda, né? E você não pode separar o social do econômico social. Quer dizer, é o impacto econômico social. Tá? E o cooperativismo faz muito disso. Né? Quando a cooperativa, como ela, o lado esquerdo e o lado direito do balanço, tá? É formado pelas mesmas pessoas, quer dizer, quem aplica na cooperativa, quem toma na cooperativa, é o mesmo público, né? Um público que está numa região delimitada. Tá? Então, todo o resultado dessa poupança que é depositada, no caso do crédito, né? Da cooperativa financeira, tá? E quem toma o crédito é o mesmo grupo, numa região delimitada. Então, todo esse movimento econômico-financeiro fica ali naquela comunidade. Eu fui numa cidade aí, assim que eu cheguei no Instituto, né, em 2018, e alguém me chamou porque ia pôr uma cooperativa, queria montar uma agência cooperativa numa comunidade no interior aí do país, né, e pediu que eu fosse lá, não com o chapéu do Instituto ainda, que ele estava formando, com um pouco ainda do meu conhecimento de Banco Central. E eu cheguei lá, conversando com os empresários, eles falaram o seguinte: ó, teve uma instituição financeira, né, que captou aqui no ano passado 240 milhões e aplicou só 27 milhões. Pode ser que só houve apetite para esses 27 milhões, mas pode ser que tinha apetite para mais recursos para aplicar, mas como a instituição ela opera no Brasil todo, ela levou uma parte para aplicar onde havia necessidade, onde a rentabilidade era maior. Se fosse cooperativa, 100% daquele valor seria aplicado ali. E o que isso representa? Né? Quer dizer, por definição, crédito contribui, né, para o desenvolvimento econômico e social, porque gera emprego e renda. Tá? Então, a cooperativa tem esse papel. Quando ela faz, a cooperativa de crédito, quando ela faz a reciclagem da poupança na comunidade onde ela está, ela permite que os empreendimentos tenham condições de se alavancarem, de crescerem, tá? De gerarem resultado e, com isso, contratar mais pessoas, tá? E fazer a economia gerar com efeito direto, né, no impacto social na comunidade onde ela está atuando. Oscar, esse círculo vicioso aí, você concorda? Concordo, eu vejo que não há como você dissociar o social do econômico. Uma coisa não anda separada da outra. Tanto que a gente costuma brincar que o sistema cooperativo é o que melhor distribui, né? Um sistema gasta o que não tem, gasta o que não produz, e nós temos um que não divide o que arrecada, ou o que produz acaba concentrando. E o sistema cooperativo é o que faz de maneira melhor esse meio termo, não é? Distribui de maneira econômica e de maneira com aquele que mais produziu, com aquele que mais negócios fez com a cooperativa, é quem vai levar a maior fatia do bolo. Isso não quer dizer que quem produziu menos não ganha nada, ganha na proporção do que produz. Não pode ser diferente, não é? Então, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio, e quem sabe o ponto de equilíbrio ele parta do sistema cooperativo. Né? O sistema cooperativo, dando esses exemplos, esses bons exemplos que nós temos aí, ele serve para fortalecer e serve de mola propulsora para aquilo que nós estamos falando agora. Não é? Cumprir o seu papel social, ajudar no desenvolvimento econômico, mas com responsabilidade e com equilíbrio. É isso. Se você pegar a proposta aí, o desenho que o Tiago propôs, esse desenho, esse equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental, que estão muito juntas, né? E a gente tem que falar de equilíbrio para a gente falar de desenvolvimento sustentável, ele hoje é muito mais uma realidade próxima das cooperativas do que das empresas privadas. Então, se a gente falar a cooperativa, ela já gera valor compartilhado desde que ela nasce, né? Ela nasce com esse propósito. O que está se discutindo hoje no Fórum Econômico Mundial como uma revisão do capitalismo, no sentido de buscar o que se chama de capitalismo de stakeholder e não de shareholder, é justamente porque o que desbalança, o que mexe com a balança e gera desigualdade é quando você tem um modelo econômico em que poucos ganham, né?
em que você tem que trabalhar muito para gerar riqueza para grupos pequenos de pessoas. Essa riqueza não volta para a comunidade, ela fica nas mãos de poucos grupos. Então, essa é uma realidade muito próxima, muito clara para as cooperativas, né? Por isso que, se todas as empresas atuassem, e elas estão agora perseguindo essa mudança, né, de colocar propósito na frente do lucro, é uma discussão global de revisão do capitalismo. Se já tivéssemos avançado e se todas as empresas atuassem com uma lógica de geração de valor compartilhado, que é característica das cooperativas, não teríamos a quantidade de desigualdade que temos, não estaríamos desgastando os recursos naturais na velocidade em que estamos desgastando, certamente a gente teria uma visão mais equilibrada. Então, eu acho que esse desenho que o Tiago propõe é o desenho ideal, é aquilo que todos nós esperamos, né? Todos vivermos bem, né? Todos termos acesso aos bens de consumo, aos bens de qualidade, a uma vida digna, aos melhores serviços, é o que todos esperamos. Acho que esse é o desenho esse é o desejo que me parece estar muito em discussão hoje nos grandes fóruns empresariais do mundo. Então, eu acho que estamos caminhando nessa direção, mas ainda as empresas terão que fazer um esforço grande de revisão dos seus modelos para se aproximar daquilo que as cooperativas já fazem. Então, cooperativa, para mim, é sempre um exemplo, né, a ser olhado, a ser observado, como é que se consegue gerar riqueza compartilhando valor. Esse é o bom exemplo que as cooperativas têm dado. Foi maravilhoso esse exemplo mesmo. Até a minha jornalista aqui acabou mandando um zap puxando a minha orelha, e ela disse o seguinte, o Ricardo, que você citou de Davos, né, das ações climáticas, né, a ACI, né, que é o órgão máximo do cooperativismo mundial, escolheu o tema Cooperativas para Ação Climática para o Dia do Cooperativismo de 2020. Então, essa atenção ao clima, nós, né, do cooperativismo mundial, já está sendo considerado para o Dia do Cooperativismo já esse ano, né? Isso antes, né, então, quer dizer, foi muito bacana. Obrigado, Fernanda, por ter colocado aqui. Gente, o papo está gostoso, mas, eu queria fazer uma outra pergunta aqui do Carlos Carrano. Falar o papel de líderes desse novo agora. Como que vocês veem esse novo líder? Se vai existir um novo, porque a roda não vai ser reinventada, a roda é roda e ponto final. Mas esse novo, como que vocês estão enxergando isso? Vamos começar com o Feltrin. Eu ia sugerir você começar pelo Ricardo, né? Pelo Ricardo? Vamos jogar bucha para o Ricardo. Ricardo, vai. Mata no peito. Aí, na verdade, isso nem é uma bucha, né? É o meu tema de estudo nos últimos 12 anos. Para mim, é você levantar a bola para cortar. Isso. Na verdade, uma das tendências que a gente observou naquele estudo que eu mencionei há pouco tempo atrás, de tendências pós-coronavírus, é a ascensão de um novo tipo de liderança que vem exatamente na discussão do que está sendo falado hoje no mundo sobre este novo capitalismo de stakeholder, sobre este novo modelo de colocar propósito antes do lucro, para você fazer a transição de um modelo do tipo business as usual, convencional de fazer negócio, para um modelo mais orientado por ética, por transparência, por integralidade, né, por respeito ao outro, por cuidado com o meio ambiente, para a gente ficar numa definição mais simples, né? Você vai precisar de um outro tipo de perfil de liderança, e essa liderança, ela seguramente será uma liderança mais orientada por valores. Então, só para dar um exemplo rápido disso, no começo da pandemia, vocês vão lembrar bem, ali na primeira, segunda semana, alguns líderes empresariais vieram ao público para se manifestar contrários ao isolamento e colocaram no seu discurso de forma muito veemente que, enfim, morreriam 5 ou 7 mil crianças, 5 ou 7 mil pessoas por causa da doença, mas que não era hora de parar a economia, porque parar a economia mataria mais pessoas. De um outro lado, você teve um movimento de líderes nas empresas que
que se apressaram a proteger os seus colaboradores, assegurar o emprego no meio da incerteza, garantir que os colaboradores que pudessem ir para home office fossem, garantir a segurança e a qualidade de vida dos que tiveram que ficar no front, né, em negócios essenciais, asseguraram contribuição, cooperação com as comunidades, né, foram prestativos, colaborativos, solidários. Houve um embate dessas duas visões. Não preciso entrar em detalhes para vocês certamente vão lembrar do que eu estou dizendo. Quem saiu à frente nessa discussão? Quem ganhou pontos? Os líderes mais focados no humano, aqueles que colocaram vida humana antes. Então, eu acho que nós estamos falando de um outro tipo de liderança mais justa, mais ética, mais preocupada em servir, mais ecocêntrica, menos egocêntrica, uma liderança que não está mais na dimensão do eu, já foi para a dimensão do nós, uma liderança que não quer mais ser a melhor do mundo, mas quer ser melhor para o mundo, que é capaz de sentir a dor do outro e se solidarizar com a dor do outro, que é capaz de proteger as pessoas que estão no seu redor, os seus públicos de interesse, e colocar os interesses dos seus públicos de interesse à frente, sempre. Essa liderança, que a gente pode dar diferentes nomes para ela, eu trato como liderança orientada por valores, é um novo perfil de liderança que veio para ficar. E note bem, essa liderança tem muito a ver com um fator demográfico importante, então ao poder das empresas de diferentes portes, ou cooperativas, organizações, governos, dos millennials, daqueles que têm 40 e poucos anos, que já vêm com um modelo mental em que propósito tem uma relevância maior. E essas gerações novas que vêm, X, Y, Z, também vêm muito orientadas pela ideia do propósito. Então, nós temos aí uma pressão, eu diria, demográfica também, em que cada vez mais os millennials querem comprar produtos de empresas que ajam, pensam e sentem como um indivíduo decente. Querem investir seu dinheiro nessas empresas, querem trabalhar nelas e querem comprar produtos delas. Então, isso tem sido uma fonte de pressão importante que tem levado, inclusive, o mercado de investimento, o mercado financeiro, a considerar, pela primeira vez em muitos anos de discussão, o fator de sustentabilidade como um fator decisivo na hora de investir recursos. Feltrin? Bom, depois dessa aula aí, né, eu só posso assinar embaixo, né? De fato, nós precisamos ter líderes com todas essas características e também temos um papel, e aí o cooperativismo pode e deve, né, fazê-lo. Opa! Tive problema aqui. Está funcionando. Estamos te ouvindo. Está funcionando? Eu subi aqui, mas tá bom. Vocês estão me vendo. Estou vendo, tá bom. Aqui, aquela pecinha que fica entre o teclado e a cadeira, sofreu alguma coisa aqui, mas já chega lá, tá? E nós temos que formar líderes com princípios cooperativistas, tá? E é por isso que eu falei que as cooperativas têm um papel fundamental na formação da liderança daqui para frente, né? São líderes que têm o propósito primeiro, né, do que o resultado, né? Líderes que pensam na comunidade onde ele está presente, tanto na comunidade interna como na comunidade externa, tá? Líder que sabe liderar pessoas que tenham esse propósito, tá? Por isso, então, as cooperativas, né, têm o papel contribuir na formação dessas nova geração, né, na mesma linha do que o Tiago colocou ali, né, com formar sociedade, né, e filhos, né, estão todos no mesmo ambiente, tá? Líderes com esse princípio cooperativista, líderes para trabalhar na cooperativa, mas líderes com princípio cooperativista para liderar associações comerciais, as igrejas, né, serem padres, pastores, tá? Prefeitos, vereadores, os políticos que formam, né, esse lado da comunidade com esses princípios todos, para que nós tenhamos realmente uma sociedade mais justa, né, com mais equilíbrio.
Oscar? Bom, na verdade, vale aquele ditado, né? Liderança você não impõe, você conquista. E, via de regra, a conquista ela vem com bons exemplos. Então, e os bons exemplos, não só no caso das cooperativas, mas as demais empresas, elas advêm da gestão. E uma gestão voltada também para o social, não só para o social, mas também para o social, não é? Uma gestão voltada para uma responsabilidade socioambiental, uma gestão voltada para a pessoa, ela transparece um retrato totalmente diferente, não é? Deixamos aquele capitalismo raivoso um pouco de lado, não que ter resultado seja proibido, não é proibido. Não é? O problema é a forma e o caminho que nós escolhemos para alcançar esses resultados. O resultado ele não pode vir a qualquer custo. O qualquer custo, ele custa muito. Então, quando nós falamos de liderança, obviamente que eu sempre olho os bons exemplos. E os bons exemplos é aqueles que nós, com as nossas convicções intrínsecas, com os nossos conhecimentos, com os nossos valores, nós podemos olhar e dizer, olha, esse é um líder. Eu seguiria o exemplo dele. A partir do momento que eu digo, eu não sigo esse exemplo, a pessoa não serve como líder. Se eu me dispor a seguir o exemplo, seja de gestão, ou seja de ação, ou seja de atitude, essa pessoa, ela me representa. Travou. Deu uma travada, né? Travou, né? A música travou um pouco. O sinal dele. Não, foi perfeita a colocação dele. Muito boa. O Feltrin também fez uma colocação sensacional. Em cima desse comentário, antes da gente ir para as finalizações, você falou, Ricardo, de lideranças por valores, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a sociedade, o coronavírus, está trazendo algumas... dizem que o coronavírus vai trazer oportunidades, eu discordo. O coronavírus traz problema. As oportunidades nós vamos ter que começar a criar. Né? Nós vamos ter que criar oportunidades. Né? Esse aí é o meu ponto de vista. Eu acho que a sociedade ela vai ficar seletiva no consumo. Acho que o consumo vai mudar de alguma forma. Quando você... eu acho que aí a criação de lideranças por valores vai ter uma proposta de se criar produtos e serviços com propósitos. Né? Porque a sociedade, quando ela for comprar, e a gente estava falando isso antes, né? Aqui não está a Aurora, aqui senão eu já vai fazer o merchan dela, porque eu compro o leite da Aurora. Mas por que eu compro o leite da Aurora? Porque eu trabalho por uma mídia do cooperativismo? Não. Eu compro o leite da Aurora porque eu sei a quantidade de famílias que estão envolvidas naquilo. Né? Então, entre comprar um leite de uma cooperativa e um leite de não cooperativa, eu compro de um leite de cooperativa, porque ali tem um propósito. Né? Eu acho que esse coronavírus está chegando com essa proposta, né, de fazer a gente repensar e, como lideranças, a gente se planejar para ter uma liderança de valores, para a gente começar a pensar no nosso negócio, para a gente também ter produtos e serviços de valores, porque a sociedade ela vai começar a exigir isso. Isso daí é fato. Né? Então, eu queria ponderar isso aí com vocês. Eu queria perguntar agora, queria deixar as considerações finais aí aos amigos. Começar aí com você, Ricardo. Por favor, dê as suas considerações. Bom, primeiro, agradeço muito o convite para essa conversa boa, né? Como toda conversa boa, e a experiência agora de participação em conversas virtuais é que o tempo virtual passa muito mais rápido do que o tempo real. 1h16 1 hora e 16 minutos, e parece que a gente começou agora, né? A gente vai começar agora. Agradeço muito o convite, foi uma conversa bastante produtiva. Eu acho que minha palavra final é em cima da necessidade desse novo olhar
de liderança, né? Eu acho que essa nova liderança ela vai precisar ser formada, vai precisar ser preparada. Filtrin falou sobre a importância das cooperativas formarem os seus líderes para este novo momento. O Oscar falou sobre líderes que olham para o negócio e já não pensam mais em fazer negócio a qualquer custo, até porque o custo já se sabe, não pode ser mais alto para as pessoas e para o meio ambiente, porque a gente não suporta mais. Então, os modelos terão que ser revistos, os modelos mentais de líderes terão que ser revistos. Todos nós que temos uma atuação junto a organizações, temos um papel importante. Eu vejo o meu papel hoje, por exemplo, como um dos mais importantes, o de mentorar estes líderes novos. E é um papel ao qual tenho me dedicado com muita ênfase, quase de forma messiânica, porque eu entendo que inspirar e formar uma nova geração de líderes, uma nova geração, é contribuir para o futuro do desenvolvimento do país, para o futuro do desenvolvimento sustentável do planeta. Então, a minha mensagem final é a pandemia. Eu acho que a pandemia não melhora nem piora ninguém, mas ela nos proporcionou, seguramente, reflexões e insights muito profundos que vão nos fazer olhar e buscar um novo significado, uma ressignificação para trabalho, para empresa, para liderança, para consumo, para comunidade, para solidariedade, para investimento social. Então, acho que estamos num momento bastante interessante para isso. Eu tenho dito às pessoas, aproveitem bastante o momento de parar e refletir, porque no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não costuma ter tanto esses momentos. A gente trabalha muito, vive muito intensamente e, às vezes, reflete pouco, ou para muito pouco, para fazer balanços e rebalanços. Acho que esse foi um momento de desaprender e reaprender para poder ser melhor como líder, como gestor, como empresa, como cooperativa, como organização. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, Ricardo. Oscar, você caiu, voltou? Ainda bem que você voltou, porque eu fiz uma propaganda aqui da Aurora, que eu só compro o leite da Aurora, porque a Aurora tem um propósito, né? A gente sabe que um leite da Aurora tem famílias envolvidas ali, né? Então, eu estava dando esse exemplo de lideranças de valores que vão ter que pensar em produtos e serviços com propósitos. Eu acho que as cooperativas têm um passo bacana aí, já deram um passo adiante, tá? E eu queria deixar as considerações finais para você aí, Oscar, para a gente aí, por favor. Primeiro, desculpem pelas falhas técnicas que ocorreram, foram involuntárias. Tranquilo. Agradecer o convite, foi bem oportuno. Cumprimentar os colegas que ombrearam nesse debate que tivemos, nessa conversa informal e amigável que tivemos com o espírito cooperativo, não é? E dizer que cooperativa não é só um modelo de negócio. Cooperativa é uma escolha de vida. Os princípios que nós praticamos dentro da nossa companhia, os princípios que a pessoa pratica dentro do sistema cooperativo com o qual ele convive, são os mesmos princípios que ele leva para a sua vida fora, para a sua vida particular. Então, além de ser um negócio, uma forma de negócio, um modelo de negócio, um modelo de empresa que gera economia, a cooperativa é uma escolha de vida. E é uma boa escolha. É uma boa escolha. Um abraço e mais uma vez obrigado. Obrigado, Oscar. Filtrin, por favor, suas considerações. Bom, agradecimento aí a você pela oportunidade de participar com ilustres palestrantes, né, pessoas, Oscar e Ricardo, mais uma vez, obrigado por estar junto com vocês. Parabenizar você aí, o Luiz e a Mundo Coop, porque a coronavírus veio permitir essas oportunidades, tá? E vocês estão sabendo aproveitá-la muito bem, está dizendo? E eu vou deixar uma homenagem, né, a todos aqueles, né, profissionais, trabalhadores, né, que têm mantido os trabalhos essenciais para o funcionamento da cidade e das empresas, né, onde a gente vive. Tá?
todos eles têm uma importância fundamental, desde o médico intensivista, que está dando a sua vida, né, literalmente sua vida, né, para cuidar daqueles que chegam até lá, mas até o porteiro, a faxineira que entrega, né, o álcool, o gel, né, para passar a mão, para higienizar a mão daqueles que estão vivendo, né. Às vezes a gente vive em condomínios, né, nas nossas casas, no nosso apartamento, e tem um grupo de pessoas, né, que está ali trabalhando diuturnamente para manter a coisa funcionando. Tá? Então, minha homenagem a todos eles que têm se dedicado e colocado suas vidas em risco, tá? Para que nós pudéssemos e possamos sobreviver a essa grande crise que passa a humanidade. Obrigado, Luiz. Bom, eu quero agradecer primeiramente a presença das pessoas que ficaram esse tempo todo acompanhando a gente aqui. Tivemos sala lotada, bastante perguntas. O nosso tempo daria para a gente falar de cooperativismo fácil a noite toda. Bastava a gente trazer uma garrafa de vinho. Aí no sul está frio, né, Oscar? Está frio, né, uma garrafa de vinho. A gente já ia passar uma noite conversando de cooperativismo, porque é gostoso falar de cooperativismo, né? Quero agradecer de coração. Obrigado, Ricardo, por ter participado aí conosco. Realmente trouxe um conteúdo bastante rico, tá? Oscar, é um grande prazer te conhecer. Parabenizar todo o trabalho que a Aurora tem feito aí. A gente da Mundo Coop, a gente está acompanhando isso e a gente tem noticiado bastante coisa de vocês. Feltrin, meu amigo, obrigado. Você é um cara que eu respeito bastante. E eu quero dizer o seguinte para vocês: a Mundo Coop está de portas abertas. Do que vocês precisarem de Mundo Coop que possa contribuir com informação, contem conosco, tá? E com certeza, em algum momento, nós vamos ter que se reunir de novo, arrumar mais espaço na sala, trazer outras fundações, outros institutos, para a gente fazer um grande evento aí de social, porque eu acho que o tema é muito bom para a gente discutir, tá bom? Gente. O Tiago traz aí, vinho de cooperativa, né? Ah, sim. E aí o Oscar traz as carnes lá da Aurora, a famosa linguiça da Aurora, né? Que não pode faltar de churrasco. E a gente vai fazer alguma coisa bacana. Gente, obrigado mesmo, tá? Foi sensacional esse evento. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.